Você prefere viajar ou voltar para casa? Me conta aí. Salve, salve galera, Vini Magliano aqui com vocês. E hoje nós vamos falar por que eu decidi não ser nômade digital. É isso aí mesmo. Apesar de gostar bastante de viajar, eu percebi que eu não tenho tanto o perfil para ser nômade digital quanto eu gostaria. Talvez, não sei se seria o perfil ou talvez um momento de vida, né? Idade assim. Eu percebo muito que quem está na casa dos 30 começa a mudar um pouco essa mentalidade, né? De gostar mais de ter uma rotina, de conforto, essas coisas assim. Então, viajar se torna algo que talvez seja melhor esporádico, momentaneamente ali, mas sabendo que vai voltar para casa. Claro que a gente vê que muitos preferem, né? Muitos não podem fazer isso porque tem uma rotina de trabalho, de emprego, que não permitem elas viajar tanto assim, mas quem tomou essa decisão lá atrás, como eu, de largar a carreira e criar fontes de rendas passivas, eu acabo conseguindo me permitir ter esse estilo de vida. Só que eu não tenho. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar pra vocês por que eu decidi não ser nômade digital. Então é isso, galera. Eu quando eu tinha perto dos meus 20 anos, meu sonho era sair viajando pelo mundo, sem destino certo. A única certeza é que teria uma próxima viagem. Para quem não sabe, eu trabalhei no petróleo quase 8 anos aí, e eu tive bastante oportunidade de conhecer outros países, viajar. Só que em um determinado momento, eu percebi que eu não queria mais viajar. É isso mesmo, lá pelo 6º ano, eu já tinha uns convites para ir até mesmo para outros países, só que isso não me trazia aquela vontade louca de viajar, de conhecer, porque no final eu já estava com uma casa montada, então eu gostava sim de quando voltavam eu ficar esses períodos em casa, ter um tempo ali para relaxar, fazer minha leitura, enfim, fazer minha comida, receber meus amigos, minha família, porque casa da gente também é um santuário. E uma coisa que eu percebi nessas viagens, que fica difícil você ter uma casa, né? Por mais que você tenha um lar por determinados momentos, esse lar não é a sua casa, né, cotidiana que você tem ali, que você vai morar por anos. Não que isso seja obrigatório. Você tem como sim montar uma casa, né? Até mesmo viajando, num lugar que você vai passar 1, 2, 3 meses. Acredito que menos do que isso seja difícil. Só que você consegue isso muito mais fácil quando você tem uma casa ali, digamos que a partir de alguns meses, né? Digamos de uns 6 meses assim, porque você começa a montar do seu jeito, decorar, ter os seus utensílios de cozinha, ter a iluminação como você quer e possivelmente você morando num lar temporário, você não vai ter tudo isso. É isso mesmo que eu acabei de falar. Eu dei importância para tudo isso. Apesar de achar que isso não seria importante para mim, que viajar seria melhor, eu percebi que em determinado momento que essas coisas sim foram me atraindo para eu viver isso no meu dia a dia. E como eu já embarcava, quando eu voltava, eu queria ficar em casa. E assim, depois de um determinado momento também embarcando, eu já não queria ficar muito tempo no exterior, porque nos embarques para fora você fica numa média de 28, 35, 42 dias, e eu já não queria ficar tanto tempo assim fora de casa. Então eu percebi que em determinado momento eu gostava mais de voltar para casa do que a viagem. Sim, eu sempre aproveitei muito bem as viagens, sempre quis conhecer todos os lugares possíveis, eu não parava, e talvez até por isso que eu voltava para casa com tanto prazer, né? Não só por morar bem, assim, morar confortavelmente, apesar de não é questão de luxo, nada, mas assim, por você ter o seu santuário ali, né, a sua casa ser a sua base. Mas quando eu voltava muito feliz, querendo ficar em casa, inclusive nos 2, 3 primeiros dias, eu ficava de fato enfurnado em casa, era ruim até de sair para fazer as minhas atividades, mas o que eu fazia era umas compras, né, porque quando você volta você tem que organizar essas coisas assim, mas eu adorava ficar em casa e realmente curtir ali o meu espaço, né? A gente tem, nada melhor do que aquele velho ditado, né? Nada melhor do que a casa da gente. Então, recentemente, eu também me peguei, tendo um pouco mais de flexibilidade no meu tempo, podendo viajar para onde quiser. Eu percebi, inclusive, né? A maioria desses lugares, quando você fala assim, posso viajar para onde quiser, não significa que você vai para Paris, para Mônaco, nada disso, mas você pode sim viajar para muitos países que, inclusive, são mais baratos do que o próprio Brasil, do que o próprio Rio de Janeiro, do que a própria Zona Sul, que não é um lugar barato. Então, você tem diversas opções, inclusive aqui na América do Sul, né, mas também outros países, até mesmo como eu tenho aqui um amigo que trabalha com agência de viagem, está sempre viajando, inclusive está lá para fora agora, no leste europeu, mas aí a gente conversando, eu até falei, e você, tem vontade de virar nômade? Ele, cara, eu gosto muito de viajar, passar uns 2, 3 meses viajando ali, conhecer bastante coisa, mas eu amo também voltar para casa. Eu falei, cara, será que isso é um perfil de quem está nessa casa dos 30 e poucos anos? Porque eu vejo que quanto mais a galera entra nessa casa dos 30 e vai se aproximando nos 40, mais ela quer ter uma rotina. Mas então é isso. Eu não me tornei nômade,
nem anteriormente, nem agora em 2025, quando eu achei que pudesse ser, que eu ia agora para Bali, eu ia passar por volta de 6 meses lá e acabei preferindo deixar essa viagem para o ano que vem, por uma questão de trabalho. Esse ano está sendo um ano muito intenso de trabalho para mim e um bom ano para ganhar dinheiro, então eu prefiro ganhar dinheiro esse ano, fazer um bom capital e depois me permitir poder viajar pelo tempo que eu quiser ali. Mas a questão de Bali, por que eu escolhi 6 meses lá? Porque eu quero conhecer também os países vizinhos, questão de Tailândia, Vietnã, Camboja, Filipinas, enfim, toda aquela parte asiática, né, que tem lá. E porque eu acho que é um lugar incrível e eu quero ir para viver um tempo. Amo o Rio de Janeiro, mas eu quero ter essa experiência antes de chegar nos 40 anos. Então, a minha ideia é de ir ano que vem, mas eu não considero isso um nomadismo. Eu acho que passar 6 meses viajando aí, de 4 a 6 meses, que eu ainda não decidi, de 4 a 6 meses viajando, eu acho que é bem interessante, mas eu não posso considerar isso nômade. Então, nômade para mim é quem tem esse estilo de vida pulando ali de país em país sem uma base definitiva. E eu, como já falei anteriormente, eu gosto muito de ter o Rio como base, porque aqui tô perto da minha família, tenho uma sobrinha de 2 anos e meio, então que eu gosto de estar perto também. Então, para mim, é importante eu ter esse acesso à minha família, até porque particularmente, eu acho que eu vivo bem aqui. Não é questão de, vivo bem, tal. Assim, eu falo que eu vivo bem porque, sim, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro, quando você tem um determinado equilíbrio, tem tempo ali, e algumas outras coisas, você consegue viver muito bem, sim. Então você tem bons lugares para ir, como a região serrana, o litoral da região dos lagos, e aqui o Rio de Janeiro, eu acho que te permite ter uma excelente qualidade de vida, que você não precisa ficar buscando isso em outro país, tá bom? Então é isso, tá aí a minha visão, porque eu não me tornei nômade. Espero que você extraia alguma utilidade aí desse vídeo. Se gostou, segue aí o canal para ativar as notificações dos próximos vídeos e deixe seu comentário aí sobre o que você acha disso e também da sua experiência, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!